Capital e Poder de hoje, para mim, é especial pela pessoa, que eu tenho carinho, consideração, trabalho junto, tenho uma história com ela, mas a admiração é pelo empresário, pelo líder, e com um detalhe nessa liderança, uma aposta de envolvimento pessoal naquilo que vai além da sua obrigação com o empresário que atua no setor imobiliário. Ele pensa a cidade onde vive, pensa o estado onde vive, pensa além do que é a própria vida. Meu entrevistado de hoje é Marco Tadeu. Marco Tadeu, que está à frente do Secov Noroeste, mas também já esteve à frente de um monte de entidades. Marco, daí você vai me corrigindo. O Marco já foi o presidente da ASIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, esteve à frente da FACIAP. Ele hoje está à frente da Câmara Técnica de Urbanismo dentro do CODEM, discute cidades como ninguém. Marco, obrigado por aceitar o meu convite no Capital e Poder. Gilson, eu que agradeço. Você sabe o quanto eu gosto de estar aqui conversando com você. Então tá, vamos começar nossa conversa. A gente viaja bastante, é muito bom. O Marco Tadeu, a pessoa Marco Tadeu, você é filho de empresário, seu pai começou no setor imobiliário. Como é que para ser um líder, para começar a pensar em empreender, o que fez o Marco Tadeu empreender? Porque você é formado em Direito, né? Eu sou formado em Direito, mas eu fiz administração também, larguei no último ano. Esse é um dos maiores arrependimentos da minha vida. Fiz administração na UEM, mas acabei me formando em Direito. O que me fez, não sei, cara, eu acho que está um pouquinho no DNA. Os meus avós são pioneiros aqui, o meu avô materno, que também é Tadeu, meu padrinho, ele sempre foi muito líder, nunca disputou nenhuma eleição, não tinha filiação partidária, mas ele sempre foi muito liderança, ele era um comerciante, tinha uma liderança no bairro, ele morou a vida inteira na Avenida Brasil, ali na Zona 3, e ele sempre foi muito liderança. Meus pais sempre foram, assim, se envolveram com entidades, assumiram entidades, tanto meu pai quanto minha mãe, né? Eu acho que isso está um pouquinho no DNA, a gente gosta muito de estar envolvido com algumas causas, né? E isso, Gilson, eu já falei para você algumas vezes, eu não canso de repetir, isso é como uma cachaça. Eu não bebo cachaça, mas não tenho nada contra, mas é que eu não gosto mesmo. Mas é viciante, porque quando você entra num projeto desse, que você vê resultado, que a discussão é coletiva, que a gente fala de projetos, é muito bacana, né? Eu gosto muito, e hoje eu jurei que eu não ia participar de entidade nenhuma mais, como presidindo, até porque eu abandonei muito as minhas coisas por conta das entidades. Aí acabei assumindo o Secov, né? E também fui convidado ainda pelo Barbieri, enquanto ele era presidente do CODEM, para reativar a Câmara Técnica de Urbanismo. E eu confesso para você que fui assim, vou. Aí eu comecei a me envolver tanto com o tema de urbanismo, e é tão bacana e tão gratificante que para mim não é um sacrifício, é uma terapia. Porque a gente discute coisas tão bacanas que impactam diretamente na vida de todo mundo, desde da pessoa física aqui, daquele estudante, daquele trabalhador braçal, até um grande empresário. Todo mundo, homem, mulher, idoso, jovem, são pautas que mexem com a sociedade. O urbanismo ele é muito abrangente, mas Marco, e isso é contagiante. Eu queria falar um pouco do urbanismo mais para frente, porque tem algumas questões que você discute hoje, que envolvem dentro do ambiente de um empresário, temas que nem todos os empresários gostam de tocar. A gente sabe que liderança ela é algo muito amplo, empresários têm perfis dos mais diversos, e via de regra os empresários, como você acabou colocando, são muito preocupados com o seu nicho, com o seu negócio, com o seu mercado. Muitos deles se associam na intenção de desenvolver o seu empreendimento, a sua empresa. Mas os empresários que eu acho que são muito mais líderes são aqueles que vão além do que eles estão fazendo e pensam. Te incomoda um pouco esse mundo em que a gente tem boa parte das pessoas mais interessadas naquilo que é o ganho do que pensar como quem pensa o associativismo naquilo que vai além dele mesmo? Como é que a gente vai fazer uma boa gestão numa sociedade, com empresas e mesmo com parcerias com o poder público, em que a gente entenda que a gente não está sozinho e que nem sempre as nossas prioridades são as prioridades de uma sociedade ou de uma categoria, de um grupo? Gilson, a gente lida com gente de todo tipo, né, nesse meio. Tem aqueles que só vão para realmente ter um ganho pessoal. Tem aqueles que sabem que terão um ganho pessoal, mas sabem também, mas tem um compromisso de pensar na causa coletiva, porque é legítimo.
Eu não posso deixar de falar que a gente faz um network, uma rede de contatos muito grande estando envolvido com isso. Alguns aproveitam mais, outros aproveitam menos. Mas eu vou falar da nossa realidade, tá? Maringá é o que é hoje, graças ao espírito altruísta de muitos líderes que estão à frente das entidades. E não é agora, é desde a sua fundação. Então tem lá aquele que está lá realmente só olhando para o próprio umbigo. Mas esses outros líderes, eles estão muito à frente do seu tempo. Tanto que nós somos referência. Então, você perguntou se isso me incomoda. A gente já sabe lidar com isso. Você já identifica quem está ali só para ter um ganho pessoal, para levar vantagem. E a gente vai conseguindo depurar. Demora um pouco para você entender isso. Eu vou falar por mim. E se sofre também, Marcos, com isso? O tempo também tem calos? Olha, eu já sofri mais, Gilson. Graças a Deus hoje, depois de dar tantas cabeçadas, eu aprendi a lidar melhor com isso, porque às vezes a gente não conseguia entender. Eu sou muito assim, muito coração, entro muito de peito. Você me convida para fazer um negócio, eu aceito, eu entro de cabeça. Eu vou e faço. Eu não sei fazer pela metade, sabe? E isso já me incomodou muito. Hoje não mais. Eu sei que eu dou o meu melhor, hoje eu poderia até, vamos falar do caso do Secov, né, que a gente está lá a vida inteira e agora como presidindo a regional, eu poderia me entregar mais, mas graças a Deus a gente construiu lá bons parceiros, você é um deles, a equipe que está lá está trabalhando, está conseguindo tocar. Eu poderia me doar mais, mas eu também preciso cuidar um pouquinho do meu botequinho, preciso ver as outras coisas, a família, né? Mas hoje eu administro melhor isso, acho que dá para conciliar. Quem já entra tendo esse equilíbrio, essa consciência, ele fica mais leve. Eu demorei um pouquinho para separar, sabe? Ô Marco, você vem de uma família de empresários, você até está comentando antes da nossa conversa, né? Seu pai começou no setor imobiliário, ele trabalhou com gerenciamento de concessionária. Teve algumas empresas, né? Então ele é um cara que tem uma pegada empreendedora, mas a geração do seu pai, que é a geração pegada dos nossos pais, ela tinha um ambiente muito diferente para montar empresas, montar negócios. São pioneiros em algumas coisas, foram os primeiros a tentarem. As coisas foram mudando exatamente na tua geração. Vou falar até da época que meu pai começou, estava muito forte isso de condomínio a preço de custo em Maringá. E ele liderou e lançou vários em Maringá, muitos, né? Alguns icônicos. Era uma outra época, hoje está muito diferente. Mas eu participei, estava falando em off para você, do evento lá com a turma de administração da Udesmar. Foi maravilhoso. Primeiro que voltei para o ambiente acadêmico, isso é maravilhoso, você é professor, sabe como é bom, muito né? Bom. Que energia o ambiente acadêmico passa. E a gente discutia um pouco sobre isso também. Eu escuto muita gente falar que vocês, essa geração, né? Para vocês está tudo muito fácil, hoje está tudo à mão. Eu penso exatamente o contrário, Gilson. Você acha que essa geração passa por mais dificuldades do que, por exemplo, a sua do seu pai passou? Muito mais. Vou te falar, eu ainda peguei assim, qual que era a minha preocupação? Falo isso para os meus filhos, inclusive. Qual que era a nossa preocupação? Eu comecei a trabalhar cedo porque eu quis, né? Trabalhar, mas a minha preocupação era trabalhar, estudar, fazer faculdade. E assim, sabia que a gente ia trabalhar aqui, empreender aqui, pegar um projeto lá, outro cá. Hoje, e a geração dos nossos pais, eles trabalhavam muito no braçal, né? Até os empresários tinham uma outra pegada. Hoje, cara, a molecada está sofrendo muito. Esse negócio que está tudo fácil, tudo à mão é mentira. A competitividade é muito grande, o acesso é muita informação e essas informações elas não são filtradas. Todo mundo tem acesso a tudo, a rede social, as redes sociais, a comunicação digital, ela é importante, ela é necessária, mas ela não tem filtro. E isso vai consumindo os jovens. Você acha que ele está mais exposto hoje nesse mundo digital? Muito exposto. Vamos pensar que nossos pais, a nossa geração, tinha mais tempo para responder as coisas. Cara, eu estava falando sobre a família Matarazzo. O Matarazzo, olha que o cara tinha. O cara tinha negócio do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Como é que o cara tocava isso se não tinha telefone, em alguns lugares não tinha energia, ele tinha empresa no Brasil inteiro, trabalhava pra caramba, foi um cara... Eu ia falar uma besteira, foi um cara, eu ia falar fudido, né? Um cara
Cara, olha o que o cara fez, do Ele nada. foi pioneiro em vários setores, inovou muito. Não tinha nada. Ele não tinha nada de tecnologia, nada, tinha que se deslocar e tal. Então, hoje, é tudo muito... Eu falo, como é que esses caras tocavam sem internet? Você ia fazer uma ligação. Que ligação telefônica? Que nada. Era no... Sabe? Quando eu comecei a trabalhar, vou entregar a minha idade aqui. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei trabalhando como office boy, né? Numa empresa que meu pai era sócio. E a gente ia pro banco com calhamaço, assim, era tudo manual, ficava naquela fila enorme, né? Bradesco, bicicleta cargueira, colocava placa, imóvel, fazia vistoria com uma cargueirinha assim. Chegava, batia a máquina, o contrato com carbono, vistoria, Rorex. Cara, eu vou te falar que eu era muito mais feliz do que a molecada que tá fazendo hoje. A gente ia fazer plantão, né? Depois de ser corretor, era assim, loteamento, a gente ia fazer um plantão. Aí os corretores, a gente ficava lá, era uma tenda de lona, mesinha, essas da Brahma, de lata. Um monte de formulário. Abria um mapa assim, quero ver o terreno. Você ia, cara, chegava em casa cuspindo tijolo de tanto pó que a gente comia, mas chegava feliz. Cara, hoje os plantões têm ar-condicionado, tem internet, os caras não estão felizes. Essa cobrança, e não é culpa dessa geração, viu? Eu não consigo ver como culpa. Para nós, apesar de todo esse esforço físico, era muito mais fácil. A gente não tinha não é que não tinha concorrência. O mercado era menos disputado. Você era menos cobrado? Você tinha mais tempo para poder responder? A gente era menos cobrado, tinha mais tempo para focar nas coisas, a vida era mais leve. Eu acho isso aqui fantástico, mas também ao mesmo tempo acho um crime que acontece dentro das redes sociais. Eu acho um crime, porque todo mundo se acha no direito de dar opinião de tudo e isso faz com que aqueles que só estão observando acabem sofrendo também. Os haters destroem reputação, destroem vidas e isso tudo reflete no jovem que está começando a despertar para uma área profissional. O que hoje chama atenção? Eu estava ouvindo um empresário falar assim, poxa, o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. É claro que não quer, é um direito dele poder estudar e não ser pedreiro, que o pai sofreu a vida inteira. No agro é a mesma coisa. Mas é mais difícil para esse filho de pedreiro hoje do que para o filho de pedreiro há 40 anos atrás. Para ele atingir o topo está muito mais difícil, mesmo tendo acesso a tudo. Deixa eu ver se eu te entendi. A gente tem, no tempo em que a gente era jovem, começou a trabalhar, tinha uma Ainda música, somos, né, Gilson? Claro. A gente tinha uma carreira de um futuro com menos opções, aparentemente, mas muito mais definidas e sólidas e com uma certa perspectiva de que as coisas iam ser construídas a seu tempo. E não tínhamos a cobrança que a gente tinha cobrança de pai e mãe para estudar e trabalhar. Hoje você considera que a gente está acelerado, a gente está querendo tudo muito rápido, tem N opções, e você considera que tem muita gente que deseja ser hoje uma coisa que ele não leva perfil para ser? A gente hoje disponibilizou certas expectativas para as pessoas que elas não vão realizar. Mais pelo que ela vê aqui do que pelo desejo Exato. dela. A gente já deve ter falado isso em algum momento junto, a gente sempre está falando sobre isso. Você quer ver o corretor? Vamos falar na minha área, né? Na nossa área. O corretor pega e tá, um cara tá lá, ele é um profissional, não é corretor de imóvel. Ele está olhando e fala, rapaz, olha o carro que esse cara tá fazendo esse vídeo na frente de uma casa, ele faz a conta, rapaz, esse cara vai vender essa casa, ele vai ganhar tanto. Você é corretor de imóvel, porque ele está vendo um mundo que não é real. Essa ferramenta, vamos falar da nossa profissão, ela é importante, ela deve ser usada, mas ela não é o fim, ela é uma ferramenta. Então, isso vale para todas as outras profissões. Aí o cara olha, você é corretor de imóvel, vai lá, faz o curso, tira o Cresce, vai ser corretor de imóvel. E depois se frustra. Esse não é o mundo real. Por que eu falo que essa geração só tá mais ferrada do que a gente? Porque a gente não tinha isso, a gente sabia que era sangue, suor e lágrima, meu amigo. Não tinha uma fantasia daquilo. Como é que você aprendia algumas coisas? Fazendo, e não olhando o que os outros estão fazendo. Qual faculdade vai te ensinar hoje? Você é professor universitário, um excelente professor, você é comunicador. A gente já falou sobre esse tema que eu vou falar. Qual faculdade vai tratar da questão comportamental? Não tem. Como é que você vai entender o outro? Pelo que ele posta? Eu falo, tive reunião com a equipe hoje, falei, olha, infelizmente hoje você é aquilo que você está postando aqui na rede social. Se você quer ter que as pessoas te identifiquem como um profissional dessa área... Se você quer ter notoriedade, alguma coisa.
Você tem que ser lembrado pelo aquilo que você está colocando. Aí eu vejo amigos da nossa geração discutindo política, direita, esquerda, brigando, batendo boca na internet, discutindo assunto que, sabe? Eu falo, puxa, que ponto nós estamos chegando? Você considera então o quê? Aí eu quero falar dessa liderança. Era mais tranquilo e mais fácil, foi mais calmo a sua escolha de ser o que você é, do que se alguém que te vê hoje como um líder, como alguém que empreendeu, que busca empreender de verdade, ele estaria muito mais propenso ao erro, ao fracasso. A condição de tentar empreender e ser líder hoje passa por desafios que você considera que é muito mais difícil de serem superados do que foram superados pela sua geração? Gilson, eu vou te falar uma coisa, liderança você não se fabrica. Um cara quando é líder, ele é líder. Em qualquer área. Qualquer coisa que ele vai fazer, se ele é líder, você não consegue fabricar liderança. É muito complicado isso. Eu acho, sinceramente, o meu caso, quando eu vi, eu já estava liderando algumas entidades, empresa. Eu nunca busquei, nunca falei assim, eu quero ser presidente da Assim. Nunca. Eu fui convidado. Eu presidi a Central de Negócios Imobiliários, uma rede imobiliária que nós montamos aqui, eu fui convidado. Eu morei 12 anos em Curitiba, porque nós construímos no litoral, fui morar em Curitiba. Aí comecei com essa conversa mole, que eu sou muito falador, os caras falaram, não, você vai presidir a nossa rede, é uma rede imobiliária que tinha lá. Juro, eu não falo isso para me gabar, eu falo isso porque assim, quando você tem esse espírito de querer fazer, as pessoas te chamam para liderar. Eu me arrependo muito. Eu morava num apartamento lá em Curitiba e nunca ia em reunião, olha só, agora eu sou presidente do Secom, nunca ia em reunião de condomínio, né? Aí teve uma reunião lá, a gente fez a reunião e tal, e o cara falou, não, você tem que ser síndico, era um prédio pequeno, falou, você vai ter que ser o síndico. Eu falei, não, você vai ter que ser o síndico, porque eu ia lá e falava nas reuniões, falava um monte de bobagem também, né? Mas como eu falava, os caras, não, então peraí, vamos colocar você que você vai resolver os problemas. Não, acabei não resolvendo, a gente criou um grupo, acho que até te contei essa história. Mas esse negócio da gente querer tomar a dor e querer resolver faz você acabar sendo automaticamente um líder. Sim, mas aí que tá, muita gente hoje enxerga a liderança como uma busca, porque gosta do glamour, você falou lá do corretor, com um carro importado. Vendendo. Não, o cara que busca por glamour tá ferrado, sabe por quê? E a gente discute muito isso. Eu trabalhei muito bem isso, a gente sabe o tamanho da Assim, Assim é gigante. Então quando você senta lá, e a FACIAP é a mesma coisa, a federação, é governador ligando, é ministro ligando no teu celular. Só que eu fui trabalhando, a minha cabeça, fui muito bem orientado nesse sentido, principalmente esposa, mãe e tal, que não era o Marco que estava lá naquela cadeira, era o presidente da Assim, era o presidente da FACIAP. Quando você trabalha isso, você vai se distanciando de forma leve. Quando o cara busca pelo glamour e acha que ele é que está lá, não é a entidade que é maior, aí vira uma frustração. Tá, nós vamos no próximo bloco conversar com o Marco Tadeu, vamos ao intervalo? É exatamente nesse ponto que a gente está vivendo hoje uma transição de gerações, e a gente vive uma transição que vão herdar projetos que são construídos hoje, são discutidos hoje. Você está num monte de projetos que está se discutindo o futuro de uma cidade, de um mercado. Como é que se prepara uma futura geração? Quando você tem filhos, por exemplo, e se pensa em aonde vão dar essas crianças, né? Esses moleques, esses adolescentes. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre liderança, futuro e o Marco Tadeu como líder, como é que ele avalia tudo isso. E ele mesmo, que está à frente hoje de uma série de instituições e de representações, como é que ele avalia o futuro e as próximas gerações. A gente já volta. Capital e Poder está conversando com o Marco Tadeu. Marco Tadeu que tem, além de ser hoje, está à frente da Engavilha, ele é do setor imobiliário há muitos anos, ele foi presidente da Assim, FACIAP, hoje está à frente do Secov Noroeste. E o Marco estava conversando comigo sobre as futuras gerações.
E aí você colocava que o nosso futuro, de uma certa maneira, eu vejo muito assim, era meio traçado pelo que a gente já tinha vivido. E diante das condições que a gente tinha muito claros os caminhos que a gente podia seguir. Hoje eu percebo que as pessoas querem fazer muitas coisas, querem ser muitas coisas, querem para já, o que a gente às vezes demorou anos para construir. Só que muitos desses serão herdeiros e serão líderes e serão empresários e terão a vida de algumas pessoas nas mãos. Como é que o Marco Tadeu, que tem essa vida com associativismo, é empresário ao mesmo tempo, mas você também é pai, você tem filhos. E quando a gente tem filhos, né, e ainda mais quando tem netos, o futuro... Tem uma netinha. O futuro se estende um pouco mais. Como é que você percebe o futuro? Diante do início da colocação, que hoje eu tenho, às vezes até me preocupo muito que as gerações atuais estão passando por dificuldade. E a liderança no futuro? Então, a preocupação é o que a gente vai entregar para eles, né? Que Brasil a gente vai entregar, que Maringá a gente vai entregar para eles. Isso é conflitante para mim, porque o que a gente vai entregar para as gerações seguintes? Para os nossos filhos, vamos falar dos nossos filhos. A gente tenta conversar, dar exemplo, educar pelo exemplo, né? Eu sou contra aquele negócio, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Pior coisa que poderia acontecer. A gente educa por exemplo. Mas o que nós vamos entregar? É muito difícil. Quando a gente não é pai, a gente acha que fica dando pitaco. Teu filho não sei o quê, teu filho aquilo, você não sabe educar filho. A hora que começa a vir filho, eu sou pai de 4, né? Eu tenho 2 casais, tenho uma netinha, a gente vê que não é fácil. E agora, além de educar valores, essas coisas, a gente precisa se preocupar com o que a gente vai entregar para eles, como é que vai ser o país, como é que vai ser a nossa cidade, o que eles vão fazer. Né? A gente falava aqui em off, a gente faz uma faculdade, antigamente a gente tinha essa preocupação, né, Gilson? Fazer uma faculdade, estudar, trabalhar. Hoje não, é muito mais que isso. Então, me preocupa muito. E, assim, eu não quero que meus filhos sejam líderes, eu quero que eles sejam felizes. Eu tenho 2, assim, que têm esse espírito mais de liderança, e talvez eu acho que eles vão acabar sendo líderes também, mas isso tem que ser uma coisa natural, não pode ser forçado, porque isso é muito doloroso, dói muito você querer liderar e não conseguir, é frustrante quando você não consegue, então deixa, vai fluindo, as coisas vão acontecendo, você acaba sendo convidado para uma coisa, para outra, mas o objetivo não pode ser a liderança. Dentro do seu negócio, sim, do que você está proposto a fazer, mas liderança por liderança, ela tem que ser orgânica, ela não pode ser forçada. Então, a minha preocupação não é se eles vão ser líderes, a minha preocupação é o que eles vão ter para frente. O líder, pelo bom exemplo, você colocou na tua vida que você foi muito mais convidado a assumir a frente de coisas do Todas que você as entidades que eu participei, eu fui convidado para ser diretor, para ser presidente. Hoje muita gente gosta do glamour de ser, mas nem sempre é visto como alguém que merece ser. Né? Quando a gente e uma coisa que a gente já conversou várias vezes, herdeiro de uma empresa, herdeiro de um capital, a gente vai herdar, mas a gente pode não ser o sucessor. Né? Existem empresas em que você vai herdar a empresa porque você é filho ou da propriedade. A gente falava em off, inclusive, aquelas empresas que não passou 1, 2 gerações, elas fecharam. Exatamente. E nas entidades é a mesma coisa. Agora, quando você faz uma sucessão orgânica, o líder ele é escolhido por um meio que o fez ser líder. Como conciliar empresas que, para se perpetuar, terão que ter sucessores? E como um sucessor pode ser, e às vezes não é, um merecedor de liderança como um líder orgânico, como várias vezes você foi convidado a ser, pelo mérito do que você fazia, e não pelo sobrenome que você tinha? Gilson, eu vou te falar, hoje esse negócio de sucessão é muito complexo, né? Vamos falar das empresas hoje. A gente tem empresas, e eu não vou falar nomes, empresas gigantes, regionais, aqui em Maringá, na região, que trabalharam bem isso, criaram conselhos, são muitos herdeiros, mas criaram conselhos. Hoje as empresas estão estruturadas, elas caminham, e a gente sabe de empresas nacionais, gigantes também, internacionais, que passaram por esse processo de sucessão, mas isso não é regra.
É histórico isso no mundo inteiro, principalmente no Brasil e na América Latina, que as empresas não aguentam 2 gerações. Então, construir sucessor é uma coisa, criar herdeiro é outra. E agora, passando para as entidades, das nossas entidades, a gente tem uma escola de formação de líderes muito atuante aqui em Maringá e é copiada no Brasil inteiro, que é o próprio Copegem. A gente vai formando novas lideranças. E Maringá, cara, é muito interessante isso, porque Maringá veio ao longo da sua história fazendo isso, formando novas lideranças, principalmente na área empresarial, política. E isso fez com que a cidade ficasse desse jeito. Hoje, se nós não ficarmos atentos na evolução das coisas, nós não tivermos a percepção do que está acontecendo ao nosso redor, vai ser muito difícil manter isso. E não é só Maringá, a gente já falou de outras regiões também, então a gente precisa estar muito atento, estar inovando, fazendo, buscando. Quantos projetos da Fundação do CODEM até hoje, que a gente foi repensando Maringá, Masterplan, revisão para daqui 10 anos, para daqui 20 anos, mudando a rota. O que nós queríamos 20 anos atrás, pensando para 20 anos daqui para frente, passando metade desse tempo, a gente sabe que o que a gente quer para daqui 20 anos, e não os 40, né? Vamos pensar assim, tem que ser totalmente repensado. Então, é desafio. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Me preocupa, mas eu não sei qual é o caminho. A única coisa que eu falo é a seguinte: procurar estar sempre atualizado, envolvido com coisas boas. E assim, uma coisa que eu aprendi a duras penas, a gente vai ter que ouvir mais do que falar mais, mas vai ter que ouvir muito. Questão que eu quero fechar em cima de um Marco Tadeu que eu conheço, que eu gosto muito, admiro, mas que eu fico pensando sempre... A recíproca é verdadeira, vamos parar de rasgação de seda. Tem desafios muito grandes. Você é um empresário, você é um tremendo líder, você é uma pessoa com uma visão muito complexa das coisas, mas você é um cara preocupado com ética, com justiça, da coisa ser feita como tem que ser feita. Num mundo em que cada um está cada vez mais preocupado, por uma questão até do ambiente que a gente vive, né? A gente brincou na rua com outras crianças, a gente, como você falou, a gente tinha que fazer um plantão imobiliário, você tinha que receber as pessoas frente a frente, caminhar lá no meio do loteamento do terreno e buscar. Você tinha que chegar no final e era gente o tempo todo, era gente o tempo todo. Você foi office boy, enfrentou fila de banco. Office boy, eu carregava caminhão. Você é um cara que encontrou gente todo santo dia. Pacotava naftalina, ficava uma semana cheirando naftalina, a gente tinha um atacadinho ali. Então, sempre gente. Por mais que você fosse fazer qualquer coisa, gente. Hoje você tem pessoas que encontram gente no mundo virtual. O IA cada vez mais forte, substituindo as pessoas, tá complicado. Você considera que hoje essa coisa de ser um líder orgânico, de ser reconhecido pelos pares... Eu procuro ser digital também, não só... Eu sei que você tenta trazer o mundo, mas... Estou tentando. Esse mundo digital, que não é real, para muitas pessoas é real. Como é que você vê, com a criação dos seus filhos, e você fala do futuro, mostrar para eles assim, olha, tem gente envolvida nisso. Você está lidando com um ser humano. Da mesma maneira que você julga, você pode ser julgado. Da mesma maneira que você decide A, alguém pode escolher B. A sua opinião não é única sobre as coisas. Como que você... Vamos lá, como é que você, como um líder, que está percebendo essa passagem... Eu falo como pai ou como líder? As duas coisas, porque você entra na sua empresa, você está liderando pessoas, chega na sua casa, seus filhos te têm como modelo. Eu vou falar da nossa empresa. Nós temos uma imobiliária, eu tenho uma outra empresa com a minha esposa que é de gestão financeira, mas eu fico na imobiliária. E falo muito para os meus corretores: o que você vende? O que o corretor vende? Eu já te fiz essa pergunta. O corretor vende, você colocaria assim, ele vende um imóvel, mas depende muito do que as pessoas veem no imóvel. Ele só vende atendimento. Ele vende atendimento. Claro que por trás disso tem sonho, tem segurança, tem investimento, tem uma série de coisas. Mas ele vende atendimento. É uma prestação de serviço. Lidar com gente é muito difícil, cada vez mais difícil. Antes, na nossa profissão, o corretor ele só aproximava as partes. Ia para o cartório, botava comprador e vendedor, assinava a escritura e ia embora. Hoje é muito mais do que isso. Eu estou falando da minha profissão, mas isso se estende para as outras. O corretor ele é psicólogo, contador, advogado, conselheiro, amigo, inimigo, ele é tudo. E isso é difícil. Em todas as profissões é difícil. O cara não, por isso que eu falo para o meu corretor, ele não vem aqui para comprar imóvel. Porque ele está aqui na internet, ele está clicando no teu imóvel, no do outro, no outro. Quem tiver o atendimento melhor vai ganhar o troféu. Mas para ganhar esse troféu, meu amigo, você tem que entender do ser humano. E hoje está muito difícil. Você não sabe o que tem do outro lado.
E isso é muito complicado. O que eu vou falar como pai? O que eu falo para os meus filhos? Por isso que eu insisto na tecla da educação. Por mais que falem, hoje a universidade não é garantia para nada, mas procure ter educação, formação, conhecimento. Só, Gilson, só a educação vai salvar o país. A boa educação. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, se não investir em educação, esquece. E até para a gente perceber esse mundo que a gente está hoje, tão digital, tão que não é palpável, a gente tem que ler muito, estudar muito. A educação, ela é transformadora. Olha os países que se reinventaram, que se transformaram no pós-guerra. Eu não vou falar citar nenhum, mas a gente sabe que foi através da educação, do ensino. Senão a gente vai ser sempre um país medíocre. Penúltima pergunta. Então é educação. Jovens, estudem, minha pergunta final conhecimento bom. É sempre a mesma, mas a penúltima pergunta ainda estou livre para fazer. Como pai, como filho, não sei como é que foi a criação dos seus pais com você. A minha meus pais falavam muito pouco comigo, mas era possível entender o que eles pensavam de certas coisas. Eu nunca apanhei, mas eu preferia ter apanhado do que ter um olhar da minha mãe. Isso, o pai na ponta da mesa olhava para o filho e sabia que ali era uma sentença cruel. Hoje, você deve conversar muito com seus filhos. O que mudou? Se pensarmos numa liderança de uma empresa, que o seu pai liderou empresas, talvez ele falasse pouco com as pessoas com quem ele trabalhava. Hoje você é um cara muito preocupado com o seu time, com a sua equipe, você conversa o tempo todo, volta e meia, você fala para mim, está conversando sobre isso, me reúne para aquilo. De uma certa maneira, o líder e o pai teve que fazer algo que o seu pai, como líder, não precisou fazer. Todo dia. Todo dia. Uma coisa é você ter consciência que você deve trilhar desse jeito, mas nós somos de carne e osso. O emocional às vezes fala mais alto do que o racional. E aí, Marco? Aí é um conflito, né? Eu várias vezes já me arrependi muito a vida inteira do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, do que eu falei, das coisas que eu pensei. E até hoje assim, com 58 anos, até hoje é assim. Claro que com amadurecimento, com terapia, com Ritalina, você vai tentando controlar. Mas é um desafio. Ninguém tem a fórmula, Gilson, para isso. Claro que tudo que eu recebi, a gente é o que a gente recebe. Então, se eu recebi uma educação, é isso que eu vou passar para a minha vida. Isso reflete na educação dos meus filhos e na forma como que eu conduzo o meu trabalho. Mas, cara, tem hora que a gente entra em parafuso, aí você tem que respirar, repensar. O bom da idade, né, que a gente vai ficando mais velho, é que a gente vai aprendendo algumas coisas que a gente precisa dar mais bola para aquelas coisas que a gente dava um valor imenso, né, Gilson? Antes a gente valorizava umas coisas, quando eu penso, por que eu valorizava isso? Não me agrega em nada. E amizade, então? Quantos amigos você tem? Poucos, um deles está aqui comigo. A recíproca é verdadeira. É numa mão, não é? Exatamente. É numa mão. Conhecemos um monte de Claro, gente. uma coisa é ter contatos, conhecimento. Até isso a gente vai filtrando, a gente já não quer mais estar com aquela pessoa que te cansava e você não sabia por que cansava. Já mudei totalmente de assunto, você vê, né? Não. Foi viajando aqui. Porque agora eu vou te fazer a pergunta final, que eu faço para todos os meus entrevistados. Todas as pessoas que sentam aqui comigo, eu pergunto isso. O podcast chama Capital e Poder. Marco Tadeu, me define capital e poder. O que é capital e o que é poder para você, depois de tudo isso que você falou? Cara, eu acho que capital e poder é você ter liberdade de tempo, liberdade de escolhas. Isso é um capital. Não estou falando de dinheiro. O que é o poder? Você poder comandar a sua vida. E hoje é muito difícil. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de poder tomar as decisões que você quer. Basicamente é isso. Esse é Marco Tadeu, o cara que eu gosto muito. Marco, obrigado. Cara, eu que agradeço, Gilson, sempre gosto de conversar com você, porque eu saio daqui muito legal. Melhor do que eu entro, sempre. A gente fala, não chega a lugar nenhum, mas sai daqui leve. E talvez o grande segredo dessa conversa com o Marco Tadeu, e espero que da boa parte das pessoas que passam pelo Capital e Poder, não é a conclusão. É a reflexão que as pessoas podem dar com a vida que tiverem e a maneira que elas enxergam o mundo. E o Marco Tadeu é uma dessas pessoas fantásticas, capaz de ter a experiência dele
pontos para a gente refletir sobre as nossas vidas também. Eu quero encerrar sempre com a fala de algumas das pessoas que conversam, mas o Marco Tadeu me deu um gancho hoje que eu achei fantástico. Será que a gente tem respostas para as coisas? Às vezes a gente tem que viver elas e descobrir a resposta na gente mesmo, sem que a nossa resposta seja uma resposta para todos. Aliás, você vai viver muito melhor se não tiver a resposta. Por que a gente tem que ter a resposta para tudo? Até o nosso próximo encontro.